na sua casa, você vai ler o capítulo inteiro, tá? Mas eu vou só estar lendo o 39 diante, para a gente ganhar tempo. Capítulo 1 de Lucas, versículo 39. Por favor, leiam em casa, tá? Para você não se perder. Amém? Amém. Aqueles que se encontrou, por favor, fiquem de pé. E aqueles que não quiserem ficar de pé, não precisem ficar. Porque eu vou fazer uma pergunta depois da leitura. E se você se encontrou no seu interior desse jeito, peça perdão para Deus, tá? Diz assim: naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foras dito. Feche os olhos. Eterno Deus, nós te exaltamos, te agradecemos. Muito obrigado pela presença do Senhor, do teu Filho Jesus e do teu Espírito Santo, pela vida de cada um que estão aqui e daqueles que verão através, posteriormente, na hora de estarmos colocando na internet, talvez aqueles que poderão chegar até no final do culto, não importa o momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Pode se assentar, igreja. Lembra que eu falei, se você deseja ficar em pé, fique. Se você não deseja ficar em pé, pode continuar sentado. Agora, se você pensou no seu coração, por que o irmão não vai se levantar? Aí você já fez o quê? Algo errado, né? 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí eu vou repetir aquilo que eu falei. Se você pensou isso, fale: Deus me perdoe, pensei isso. Tá bom? Irmãos, nós vemos aqui o quê? Uma mulher... Posso falar velha? Não. Mas Isabel não era velhinha? Você perguntou se pode falar, velho. Eu falei não. Não fica meio Isabel é uma mulher extremamente experiente. Entendeu assim? Melhor. Muitas décadas de experiência. Então, Isabel era uma mulher extremamente experiente, já que eu não posso falar velha, né? Uma senhora experiente. Mas ela tinha um pequeno problema. Qual que era o problema dela? No Velho Testamento, e até Jesus Cristo vir a pregar no Novo, pelo que nós conhecemos hoje, todo mundo tem o problema de acusar quem é estéril. Por quê? Acha que por ser estéril é maldita. Não tem fruto no ventre, eles pensam que é maldito. Alguém pecou. Beleza. Nos nossos dias, as pessoas têm a tendência de fazer o quê? Qual que é a nossa tendência? Nossa tendência ela é maliciosa. Mesmo que nós clamamos dizendo que não, acabamos fazendo isso até por sem querer. O próprio salmista Davi fala assim: expurga de mim os pecados que eu não conheço. Tem pecado que nós pecamos sem querer, sem intenção e sem saber. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem coisa que é a Escritura que vai mostrar, tem coisa que é o poder de Deus que vai mostrar. Quem que é o poder de Deus entre nós? Espírito Santo. Você veio para a igreja buscar o quê?
O que mais você ouve em qualquer lugar dentro de casa? Não estou apontando, só estou dando exemplo. Dentro de casa, na rua, no trabalho, na família. O que você mais ouve? Vocês já pararam para perguntar o que vocês mais ouvem? O que você mais sente? O que você mais vê? O que menos demonstra? Meu filho mostrou para mim uma coisa que eu não demonstro. Não que eu não abrace ele, mas ele tá querendo mais. Parece até que tá com... O que você tá rindo, meu irmão? Graças a Deus eu só tenho 2. Você tem 3? Então tem que dividir em 3. Receber 1/3 de amor igualzinho, né? Porque lá em casa tem uma que tem sensor mental. Tá lá no outro quarto. Liga o sensor do beijinho. Mamãe, você tá beijando o rio dela, né? Eu também quero. Ele conta ainda. Mãe, eu achei muito engraçado. Sensor do beijinho, mano. Sensor do abraço. Queremos um mundo melhor, mas o que eu mais faço? Infelizmente, mesmo que vocês olhem eu como um líder espiritual, o que eu mais faço é acusar. Por que acusar? Quando nós estamos cansados, falamos o que não queremos. Estamos cansados. Só que, como a Josiane falou semana passada aqui, há uma expectativa nela em uma tarefa que eu pedi. Há também uma expectativa de vocês sobre mim. Eu também tenho uma expectativa sobre vocês. O seu marido tem uma expectativa sobre a esposa sobre o marido, os filhos sobre os pais, as pessoas que nos veem, os inimigos que nos olham, as pessoas que querem o nosso lugar, quer seja no trabalho, quer seja até mesmo na igreja. Infelizmente, tudo tem essas partes. Mas se eu não demonstrar para as pessoas que eu estou tentando melhorar, as pessoas, assim como elas veem acusação, elas também veem melhora. E saiba de uma coisa, que a acusação é do inimigo. Quem vê as melhoras, a progressão, o crescimento das pessoas, é só com a ajuda de Deus. Mesmo que a pessoa não queira. Eu não aceito Deus. Eu falei, beleza, você pode não aceitar Ele, mas você não consegue impedir o agir dele. Por que tantas pessoas que não têm Deus são prósperas? Eu não estou dizendo de acusar mafiosos, criminosos, não isso. Pessoas que trabalham, não atrasam a vida de ninguém, não fica jogando dinheiro fora, fica fazendo todas as coisas corretamente, mas eles falam assim, não, eu não acredito em Deus, é na força do meu braço. Tem muitas pessoas assim. Até certo tempo eu pensava isso também. Em outros tempos eu achava isso mesmo. Até no dia que eu quebrei o braço, confiando na força do meu braço. Vamos tirar um braço de ferro? Vamos lá. Pá, quebrou o braço, mano. O braço foi parar lá atrás. Aí eu peguei o braço, joguei pra cá e ele não fazia mais assim porque tava quebrado, né? Aí eu virei o segundo Robocop, mano. Ferro, parafuso. Mas você vê aqui uma mulher que foi agraciada por Deus. Isabel. Experiente, muito experiente. Não posso falar velho? Em ancião? Então vamos lá, experiente. Mas houve um homem que orou por ela. Quem? Zacarias. Por isso que eu falei para vocês, leiam o capítulo inteirinho. Chegou o anjo Gabriel e disse, Zacarias, fala, Senhor, Deus ouviu as tuas orações. Ele orou tanto ali. Uma delas, sua esposa, ela gerará
um filho, ele vai ser grande aos olhos de Deus. Prepararás o caminho para o Salvador, o Messias. Na Bíblia diz que mulheres não poderiam entrar no templo, só homens. Mas diz a palavra de Deus que Isabel fazia parte também da tribo de Levi, fazia parte das pessoas que tomavam conta do templo. Mas ela não podia entrar lá, era algo exclusivo dos homens. Tem coisas que é homem, tem coisas que é mulher. Um abraço, meu filho tem que receber tanto de mim como da Josiane. O japonês olha o abraço como o quê? Kimochi warui, né? Mas não é isso mesmo que eles veem? Eu nunca vi um japonês abraçar o outro. Eu nunca vi, nunca presenciei. Agora, o Honbucho, lá da Taio, ele acha interessante o aperto de mão. Ele fala assim, eu acho legal isso. E por que você não faz isso? Ah, não, eu sou Choto Hazukashi. Tem vergonha. Ele acha interessante quando nós nos encontramos lá e damos um abraço. Os homens, eles acham interessante, porque o japonês não tem esse contato. Quando eu cheguei aqui em 98, meu irmão, cara, pensa numa Takarakuchi difícil de acertar. Ver alguém, ou um casal de namorado de mãos dadas. Era uma missão de Takarakuchi. Porque era quase impossível de ver. Beijo então, pelo amor de Deus, nem havia. Não havia isso. Se na minha casa, eu sendo estrangeiro, mesmo vivendo aqui no Japão, não esperar isso que meu filho fez, de me cobrar isso, como é que ele pode ser a diferença numa nação que não tem isso? Para Deus ouvir as orações de Zacarias, é porque Deus o escolheu. Você é um escolhido de Deus. No ventre do próprio Deus, não é no ventre da sua mãe. No próprio ventre de Deus, ele já estava te gerando. Assim como foi com Paulo, nos planos de Deus. Eu já estava sendo gerado. E quando fui concebido pela minha mãe, lá dentro do ventre dela, Deus já tinha um plano. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas por que os planos de Deus, muitas das vezes, não dão certo? Aí entra aquela história que eu falei. O que mais eu faço na minha vida para com os outros? Acusar. Se eu faço isso, o que vai acontecer com aqueles que ouvem? Eu não deveria lançar a palavra boa? Deveria, né? Eu não deveria saudar? Deveria. Eu deveria ser alegre o tempo todo? Tem vezes que é difícil ser alegre. Mas você tem que se esforçar por fazer isso. Jesus era agradável com todos. Se você for ver, nos 4 evangelhos tem uma coisa muito interessante. Quando as pessoas viam os saduceus, aqueles caras que queriam pegar Jesus Cristo em algum erro, eles viam com palavras boas. Jesus falava o quê? A verdade para eles. Mas quando algum deles vinham com uma má intenção, também tem. Mestre, qual é o primeiro grande mandamento? Amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que há dentro de você. E segundo mandamento é semelhante a esse. Da mesma maneira que você ama a Deus, da mesma maneira que você se esforça para ver as coisas de Deus, você vai se esforçar para ver o seu irmão na mesma felicidade do caráter de Deus. Aí, o que Jesus falou para esse homem? Você não está longe do caminho de Deus. Por que para uns Jesus falava com tranquilidade e outras ele dizia raça de víboras hipócritas? Se eu estiver cheio do Espírito Santo,
eu vou ser como Isabel. Quando alguém me saudar, eu não tenho filho, eu tenho ventre, não, ventre eu tenho, mas eu não tenho útero. Você não gera filho. Você tem filho, você não gera filho. Não, gerar no sentido aqui. Isso é o seu ventre. Isso é coisa de mulher. Então, eu tenho ventre, mas não tenho útero. Então eu não posso conceber uma criança. Eu posso ajudar, entre aspas, mesmo que se for ver é Deus fazer. Beleza. Então, no sentido de o Espírito Santo estiver em mim, eu vou sentir alegria. Eu vou sentir paz. Eu vou sentir algo bom. Eu tenho que sentir. As pessoas, o que mais elas nos faz se sentir mal dentro da igreja? Ah, se você não ama a Deus, Deus não vai te receber. Poxa vida, mano, eu já tô lascado e eu ainda ouço uma palavra dessa daí, mas eu não quero voltar mais pra igreja, não. É por isso que a gente tem dificuldade de voltar pra igreja. Porque as palavras, elas não são vagas. Elas não são em vão. Elas produzem duas coisas: bênção e produz maldição. Produz edificação e produz destruição. Produz graça e produz desgraça. Então, se eu vou para a igreja, o pastor fala assim para mim: se você não der com amor, Deus nem recebe. É mesmo. Eu já cheguei morto, sem vontade de vir. E quando o cara fala para mim que sem vontade não tem como agradar a Deus, eu falei assim: mas eu não preciso aprender? Se Jesus Cristo ficasse o tempo todo acusando aqueles discípulos, imagina só, Miriam, seu nome é Miriam. E eu chamasse você, é Miriam ou Miriam? É Miriam. A Miriam, pronto. A irmã de Arão e de Moisés. Aí se eu chegasse pra você e falasse assim: e aí, rebelde? Tu ia gostar? É uma luta que eu tenho sempre. Mas na Bíblia mostra que a Miriam era o quê? Rebelde, barraqueira. Uhum. Ela era isso. Barraqueira. Ela fez um barraco pra quê? Ela queria o lugar de Moisés e de Arão. O que veio sobre ela? Débora. Por quê? É invejosa. De barraqueira. Porque você não Você se sentiu bem? Eu devo falar que você é rebelde? Mas a Bíblia mostra que o nome tem um parentesco. Ela ia armar um barraco. Aí, ó. Aí nós ia conversar lá fora. É barraqueira, barraqueira. Se eu chegar pra vocês e dizer assim: tá vendo aquele irmão ali, é o boca suja? Ele vai gostar? Dentro da igreja. Ah, eu te conheço. Você é aquele cara que fala bastante palavrão, né? O que você se sentir? Você não precisa de acusação. Você precisa de ajuda. Era o que eu precisava da igreja. É o que eu preciso dentro da igreja. É o que os meus filhos precisam dentro da igreja. É o que os teus filhos precisam dentro da igreja. E aí, e não é só aqui. Aqui é só algumas horinhas, 2, 3 horas no máximo. É a maior parte dentro de casa. Eu fiquei até com medo quando a Josiane sentou do meu lado e veio falar pra mim assim: você precisa tratar bem o Rideu. Eu falei assim: ele queria, do jeito como ele explicou, e vendo você tratando melhor os outros e não tratando ele. Eu falei assim: meu Deus do céu, o que você está fazendo? Me mostra. Aí eu fiquei incomodado e deitei ali, rolei para um lado, rolei para o outro. Quer saber de uma coisa? Eu vou acordar ele, mano. Não custa nada não. E deu. Aí ele: e deu, o que está acontecendo? Fala pra mim, ele. Aí vai aquele Windows. Se eu não souber o que ele pensa, se eu não conversar com meu filho, eu não quero, meu irmão, minha irmã, ficar velho. Eu não quero ficar na minha casa lá com uma... Não sei se é possível isso, mas um dia de hoje, coloca uma cadeira lá da porta e fica ali. Ah, isso tem no Brasil. Os velhos, perdão, os experientes. O que você está fazendo aí? Estou esperando o meu filho vir me visitar. Casas de idosos, sítios, lugares longe, onde o filho foi embora e não volta. Eu não quero que meu filho me veja como um inimigo que trata bem as pessoas dentro da igreja e trata mal ele. Eu não quero isso. Por isso que eu falei pra ele: filho, tem que falar pra mim. Aí ele botou aquela cara assim. Eu senti, mas será que ele não vai gostar do que eu falar? Aí eu disse: filho, mesmo que eu não goste de ouvir o que você tem que falar, mas fala, por favor.
Eu não sou macumbeiro evangélico. Eu não sou vidente, não sou cartomante, não sou nada dessas palhaçadas. Tem coisa que é você que tem que falar pra mim. Aí ele falou assim, não, é que quando eu chego em casa eu te dou oi, né? Assim, certo filho, você dá oi. Mas eu também quero um abraço. Eu falei, filho, tá tão fácil se você falasse isso. Mas parece que ele não quer um abraço, ele não quer 2 abraços. Ele quer o que todos nós queremos quando a gente vem na casa de Deus. Vem, me abraça-me. É demonstração em todo o tempo. Assim como em todo o tempo Deus é bom, em todo o tempo a gente temos que demonstrar que Deus é bom em fazer as obras dentro da nossa vida. Ah, mas eu não tenho esse costume. Meu irmão, cara, vai fazer, vamos lá, pensa, deixa eu contar 23, 24, vai fazer 26 anos que o José está junto, né? Então, tem muita coisa que eu estou fazendo agora. O Rideu está com 15 anos, mas tem muita coisa que com 15 anos estou começando a fazer agora. Então, ponha no coração, eu vou fazer. Ah, mas ele tem toda a dificuldade de demonstrar afeto. Tem dificuldade. Ainda mais vivendo aqui no Japão. Que nem quando o Rideu foi, acho que... Você foi viajar para Tóquio lá, né? Aí fui buscar ele, porque você tem que buscar o filho, né? Chegou 6h30, ainda atrasou o ônibus, né? E eles colocaram lá um negócio em japonês. Eu olhei ali e pensei, o que será que é isso aqui? Fiquei lá esperando 1h30 lá. Aí tava marcado lá, né? A excursão do tio Garco vai levar 1h30 pra chegar, tá atrasado. O governo sai. Poxa, mas tá bem japonês, mano. Aí eu falei assim, beleza. Quando eu cheguei para buscar o Rideu, aí o professor falou algo lá. Aí o que eu fiz, Rideu? Eu dei um abraço, né? É o que o brasileiro faz. É o que o estrangeiro, a maioria, tem o costume de fazer. Iraniano, quando se encontra com iraniano, vocês já viram como é que eles se cumprimentam? Não. Ou eles dão um abraço, dão um beijo no rosto. Que lindo, né? Ósculo santo. E o que ele pergunta? O quê? É aí que tá. Iraniano, a maioria pertence à religião islâmica. Isso. Sabe que a primeira coisa que ele pergunta? Alguém sabe? Você tá bem? Não é isso que você faz quando você liga para a pessoa? Que lindo, né? Meu irmão, tá tudo bem? Tá precisando de comida? Tá precisando de dinheiro? Tá precisando disso? Tá precisando daquilo? Ninguém pergunta pra mim. Isso bom. De dinheiro, de comida. Vocês perguntam da próxima? Tá bom. Vamos começar a perguntar. Amém. Perguntar tá fácil, difícil é trazer. Pergunta não. Não, mas é que tá o iraniano, Iraque, povo que vive em guerra por conta de religião. Eles se saúdam assim. E perguntam, tá tudo bem? Aqui no Japão, quando eu ouvi isso, mas eu não sabia o que eles estavam falando. Aí um iraniano me perguntou, eu falei para ele, por que vocês fazem isso? Ele falou assim, não, a gente crê no que está escrito no livro de Maomé. Não, eles creem, eu não faço parte do Islã. Ah, quer dizer que todos eles são assim, todos. Nós também temos que ser com os nossos. Temos que ser. Sabe quem vai instruir isso? É o Espírito Santo, não sou eu. Eu estou falando aqui, mas fui cobrado dali. Meu filho cobrou isso de mim. Você, por acaso, está esperando vir uma voz do céu pedindo para você fazer algo? Olha, irmão, se você não estiver fazendo e daqui do púlpito ou na sua casa, através de uma mensagem do celular, alguém estiver falando para você fazer, já é o próprio Deus que já está pedindo para você fazer uma coisa boa. Não sou eu. Mas você vê que sou cobrado também dentro de casa.
É difícil a gente ficar ouvindo isso. Mas se fosse para me acusar alguém, já recebi uma acusação. Não que ele me acusou, mas mostrou uma falta minha. Mas vai mudar. Tem que mudar. Porque se eu não der pro meu filho ou atingir as expectativas deles, o que vai acontecer? O que acontece aí, completa 18 anos, em nome de Jesus, tomara que não seja com você. Mãe, eu não vou mais para a igreja não. Por quê? Sou maior de idade. Eu não mando em mim. Agora é eu que decido. Por que isso acontece? É porque muitas das vezes foi erro meu. Falta minha. Falha minha. E ele não aprendeu a amar a igreja, ele não aprendeu a amar os irmãos. Por quê? Porque eu não mostrei para ele o que ele deveria fazer. Só ensinei para os outros. E não quis fazer dentro de casa. É por isso que tem um monte de pastor que perderam os filhos. É exatamente por causa disso. Porque é fácil falar para os outros, mas é muito difícil de demonstrar em casa. Muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Na sexta-feira, eu vou falar sobre mim, tá? Na sexta-feira, eu falei pra Josiane assim: Josiane, ora por mim. Estamos dentro da igreja. Eu vou jejuar hoje. Meu Deus, pensa numa dificuldade aqui pra mim, jejuar. Dor de cabeça, ânsia de vômito, tudo dá errado. Aí a Josiane disse assim: não, filho, é que você vai ficar um período sem comer, dá isso mesmo. No meu caso, não. Eu sei que o jejum é importante. E pra mim não é fácil fazer jejum. Aí eu saí de casa, abri o celular para ligar para a firma avisando que eu estava vindo. E vi, eu não lembro de quem foi a mensagem, no Messenger. Só que tem pessoas que mandam mensagem para você que você não está adicionado ainda na lista. Apareceu uma pequena bolinha em um canto da tela. Eu cliquei lá, aí eu vi o nome da pessoa. Aí eu falei assim: quem será que é essa pessoa? Porque eu trabalhei com 4, né? Eu não sabia. Eu mandei mensagem, ele escreveu lá: ô Ricardo, eu trabalhei com você e tal. Achei estranho, né? Aí eu liguei pra ele e nada. Daqui eu desliguei o telefone e ele ligou. Aí ele ligou e falou assim: ô Ricardo, eu trabalhei com você e tal. E você lembra de mim? Aí falando. Eu não lembrava dele. Até que ele disse algumas coisas, eu falei assim: ah, tá, eu lembrei de você. E aí, Zé Ruela, tudo bem? É o apelido dele. Ele, não tá muito bem não. Eu falei assim: o que tá acontecendo? Aí ele começou a me explicar as coisas. Uma pessoa que tá passando uma dificuldade que eu nunca gostaria de viver. Quem sabe que é ruim. Aí eu pensei: ah, meu Deus do céu, foi pra isso que eu fui botar o jejum pra fazer. E você tenta aconselhar. Eu fiquei 6 horas no telefone. 6 horas, André. Você acha que 2 horas é muito? 6 horas. Tentando falar pra pessoa: não vem pra cá. Fica aí mesmo. Fica perto dos seus filhos. Ah, mas não dá certo mais com a minha mulher. Eu falei assim: não, mas você tentou de tudo? Eu falei assim: tentei, eu já não tenho mais força pra nada. Maravilha, é aí que Deus vai fazer as coisas. É porque você tá fazendo na tua própria força. Dá um espacinho pra Deus fazer na força dele. Ah, eu não sei, eu tô cansado. Eu falei assim: você já tá cansado, porque o que custa dar uma oportunidade pra Deus? Você não vai perder. Você já tá triste. Você já tá sentindo que tá perto da derrota. Aí me falou um negócio, eu falei assim: não faça isso não, mano. Eu vou tirar minha vida. Eu falei assim: não, você vai tirar sua vida pra quê? E teus filhos? Aí eu perguntei: e seu pai e sua mãe? Separado. Mas então, você não viveu com o pai?
seus filhos também têm que viver essa maldição. E a sua mulher e o pai dela separado. Ah, então quer dizer que ela também tem a mesma coisa. Vocês também têm que fazer a mesma coisa? Não está conseguindo conviver, mas tenta ficar perto, pelo menos por conta das crianças. Eu sei que o casamento jamais pode ser em primeiro lugar por causa de filho. Não pode. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o marido pague para a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher agradar em tudo os vossos maridos. Só que a Bíblia diz que o marido tem que dar a vida pela mulher. Em outras palavras, ele tem que fazer mais que o dobro do que a mulher faz para fazer feliz. Está escrito, tá? Só que lá a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que o marido tem que dar a vida pela mulher. Não é se matar, se enforcar, se jogar de uma ponte, não. É se sacrificar. Fazer exatamente o que ele não quer para fazer o que ela quer. Quase tudo, tá, filha? Não precisa fazer tudo, né? Amém. Amém. Mas desde que seja no Senhor. No Senhor, não do Senhor. Marquei o de taco, não vai cobrar. No Senhor. Então você vê que Deus só quer coisa boa. as pessoas, elas vão ser enviadas. Deus envia as ovelhas. Nós conhecemos aquela passagem, grande a seara, envia os trabalhadores. E eu pensando, meu Deus do céu, nem dormir. Normalmente na hora do almoço eu durmo. Não dormir, para estar ouvindo ele, para tentar aconselhar. Quando foi no sábado de manhã, no caso ontem, ele me ligou e disse assim: Ricardo, assim, fala aí, eu não vou mais. Eu disse, que beleza. Eu liguei para a empreiteira e eles vão me arrumar um trabalho para me ficar perto dos meus filhos. Eu falei assim, ótimo, uma coisa de cada vez. Eu não sei como é que Deus vai trabalhar para unir novamente. Mas Deus pode trabalhar. O que Deus precisa é de oportunidades. Ele é todo poderoso. Ele poderia muito bem invadir a sua vida, mas por que ele não faz isso? Por que Deus não muda a nossa vida de acordo com o que Ele quer? Porque nós não somos escravos. Somos libertos pelo sacrifício do Filho dele. Se hoje você tem a opção de vir aqui, como tem a opção também de ir para lá, saiba que não foi Deus que escolheu que você estivesse aqui. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas Deus, Ele fortificou a tua escolha de estar aqui. Hoje eu vou na casa de Deus. Vem aquela injeção de ânimo. Acho que vou na casa de Deus hoje. Vou um momento que Deus vai me ajudar. Mais um pouco, Ele já me ajuda tanto. Só que eu ainda não consigo ver. E o mais importante, igreja, esse rapaz, foi o que ele falou. Ele disse assim: eu não queria ter ligado para você, Ricardo. Eu só liguei porque eu lembrei que você e a Josiane vai para a igreja. Olha como são as coisas. Como é importante você estar na igreja. As pessoas estão vendo. E na hora que elas não têm mais para quem recorrer, tamo junto! Conta comigo! Para o que der e vier. Na fita. Você vê como é que são as coisas. Aí na hora que você precisa, vou ver. Vai dar não, hein? Estou ocupado. Onde você está? Lá, mais ou menos, onde o Judas perdeu as botas. É longe. E você vê como são as coisas. Quando a pessoa literalmente parece que ela está te afrontando. Eu só estou ligando para vocês porque vocês vão à igreja. Eu não sei se foi o inimigo ou se foi Deus, né? Você está indo à igreja.
Aí chegou em você tá indo na igreja, você vai se lascar. É 150 quilômetros até lá e mais 150 para voltar. E a gente fica pensando nessas coisas. Eu não sou mais novo. Antes, quando eu ajudava uma pessoa, era 250 quilômetros, eu ia, voltava. Mas já se passaram muitos anos. Mas ontem nós estávamos conversando, eu, a Josiane e a Maria, a gente tocou num assunto que disse: alguém te chamar uma milha, se alguém te pedir ajuda, não olhe a distância. Se alguém invocar o nome do Senhor através da tua vida, é através do nome de Jesus. Mas quando a pessoa recorre a você para ser o porta-voz de Deus, aí ele me falou algo: poxa vida, quando eu fui visitar vocês em 2012, eu me senti tão bem lá, as vezes que eu fui lá, eu não sei porque eu perdi a vontade de ir. Porque a Bíblia diz que quando a palavra é semeada no coração, vem as coisas do mundo, vem o inimigo, vem todo tipo de coisas que não tem nada a ver com Deus e sufocam a palavra, que a palavra vai perdendo a força. Então, tente, lute, peça ajuda a Deus para quebrar todas as maldições. As maldições, o que é maldição? É tudo que é contrário à natureza divina. Isso é maldição. É todas as regras que são quebradas, tudo aquilo que você não quer obedecer, tudo aquilo que eu não quero fazer, isso é maldição. E quando eu faço as coisas, produz vida. Versículo 45. Bem-aventurado a que creu, ou o que crê, pois hão de se cumprir as coisas da parte do Senhor. Aqui está falando do quê? Que Maria ia dar à luz a Jesus Cristo, o Salvador, Emanuel, o Messias, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã. Certo? Agora você lê aqui: aonde eu colocar as plantas dos meus pés, prosperará. Minha casa irá muito bem, se eu estiver dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Salmo de número 37. Confia no Senhor de todo o vosso coração. Faze o bem. Desvie-se do mal. E Ele cumprirá os desejos do seu coração. Ele vai conceder. Jó. E Satanás? Está vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, justo, que se desvia do mal. Fazia as coisas boas. Cuidava dos filhos, cuidava da esposa, cuidava dos amigos, cuidava de todo mundo. Esse que é o seu trabalho. Cuidar. Qual é o primeiro ministério? Família. Muitos vão falar assim: é a igreja. Em primeiro lugar, a igreja do Senhor diz que nada pode contra a igreja. Nada. Só que se a igreja não tem uma família, não digo bem estruturada, porque quem estrutura a família é o Espírito Santo de Deus. Mas uma família que teme ao Senhor, que mesmo com as falhas, com as dificuldades, ela escolhe decidir obedecer à voz de Deus, essa já é uma família bem estruturada. Falhas como qualquer outra, mas não se rende ao pecado, não aceita pecar, não aquilo que diz lá, e não quer consentir com o erro. Invadir o Planalto lá, aquelas pessoas, aquilo ali não é pessoas contra partido, aquilo ali são criminosos, aquilo são vândalos, e depois para reconstruir vai ter que gastar dinheiro. Aquilo ali não são pessoas lutando por direitos, isso daí não é luta, isso daí é crime, tem que ser preso. Ah, é pelo Bolsonaro, é pelo Lula, não interessa.
Para de ficar falando que o Bolsonaro não presta, o Lula não presta. A obrigação não é dizer que ele não presta. Lembra que eu falei? Você já faz isso ou já recebe acusação? A sua obrigação é orar pelos líderes das nações. Para que nós possamos ter o quê? Uma vida quieta e sossegada. Tenha paz com todos os homens. Tu conhece cara a cara o Bolsonaro para falar que ele não presta? Mas ele não presta não. Se você não tá lá e não conhece ele, não vive com ele, você tá falando que você não sabe, você tá o quê? Fazendo falso testemunho. O Lula é isso daqui que ele... Não interessa se o Lula é isso. Eu não conheço o Lula. Ali é só uma imagem que eu vejo na televisão. Eu não conheço. Se eu ficar preocupado com o que está escrito, com o que ele fala, com os vídeos lá, não tem nem sentido de vir à igreja. Não tem sentido. O meu sentido melhor é qual que é? É ouvir o que o meu filho disse. Pai, eu preciso de um abraço. Ricardo, você não tem que ver a nação do Brasil, a nação do Japão. Eu pensei, eu preciso ver a nação chamada meu filho. Mas como assim? Abraão só teve um filho, Isaac, certo? Um filho, o filho da promessa. Ele teve dois, Isaac e Ismael. Mas qual que é o filho da promessa que Deus falou? Isaac. É através de Isaac que você verá as nações ser numerosas como a areia do mar. Através da vida do meu filho, através da vida do seu filho, da sua filha, pode vir uma alma, 2 almas, 3 almas, 4 japoneses, 5 japoneses. Se eu não cuidar da nação que se chama Hideo, e aí? Da Beatriz? Não adianta eu ficar falando, os meus filhos vão fazer aquilo que eu não consegui fazer, alcançar o japonês. Beleza, se os seus filhos vão alcançar a nação do Japão, então dê ferramentas para que teus filhos possam alcançar as famílias do Japão. Como? Demonstrando o evangelho na vida dele. Que bom que o meu filho falou isso. Pensou se eu tivesse tá repreendido, mas a gente vai morrer, certo? Mas se chegasse no tempo da minha morte, tivesse num leito de cama, e meu filho me aparece lá, deixa eu ver, daqui vai estar com 50 anos, 60 anos, eu vou estar com quase 100, né? Eu espero. Mas se for pra ser chato, é melhor que Deus leva antes. Aí, com quase 100 anos na cama, na cama, meu filho fala assim, poxa pai, eu tinha 15 anos, e hoje eu tô com quase 60, todos esses anos eu gostaria tanto de um abraço que nunca me deu, mas você vive abraçando lá o antes, o Fernando, você ia passar por todo mundo, passava o Leno, e eu? Vai ficar bonito eu falar assim pra ele, ô filho, você tem quase 60 anos, você não acha que é muito feio pra ter dor de cotovelo, não? Ciúmes? Mas é filho! Me perdoe, igual o filho, o pródigo, né? Uma coisa que o senhor falou muito no meu coração hoje, né, de manhã, foi quem eu era, o filho pródigo ou o filho que ficou em casa? Né? Quem o responde? filho que ficou em casa Si tinha tudo, né? Verdade. Eu fui os dois já. Rebelde. Mais uma vez, que nem semana passada, né? Ela interrompeu? Oi? Não. É o que? O que eu perguntei? A Miriam Da interrompeu? semana passada, perguntou se A você Josiane falou, aí eu fiquei quieto. acertou. A Miriam falou, eu fiquei quieto. O que diz em 1 Coríntios? Ordem e decência no culto. Qual que é a ordem e decência? Fala. Cada vez. Fica quieto. Terminou. Continua. Isso é o culto do Culto Senhor. racional. O que nós aprendemos anteriormente? Ninguém pode falar. Por que ele não pode falar? Fazemos parte de uma igreja livre ou fazemos parte de uma igreja presa? Se for para voltar para uma igreja que não me dá oportunidade, eu nem quero ir. Eu quero ir, eu quero que vocês vão e quero que vocês estejam num lugar que
Aquele que te chamou é o mesmo que morreu por você e te libertou. Chama Jesus. Eu não morri por você, eu não te libertei. Meu trabalho não é esse. Meu trabalho é viver com vocês em união. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, para se cumprir a bem-aventurança na sua vida, para se cumprir a verdadeira felicidade de Deus sobre a vossa casa, se esforce. Olha sem vontade nenhuma. Leia sem vontade nenhuma. Ore pedindo vontade. Leia pedindo vontade. E vai chegar o dia que você vai orar com vontade e você vai ler com vontade. Não adianta eu ficar falando para você, leia 20 capítulos por dia se você não está conseguindo ler um versículo. Leia um de cada vez. Se eu pego uma baguete, o pão francês, a bengala, consigo colocar inteirinha na garganta? Não. O que eu faço? Mordo pedaços por pedaços. Faz de conta que o versículo, que a Bíblia é o pão da vida, faz de conta que o versículo é uma mastigada que você dá de cada vez. Quem sabe se eu ler um versículo puxa o outro. Assim como um abismo puxa um outro, um pecado leva um outro, a Bíblia também pode ter isso. Nesse sentido, um versículo puxa o outro, uma palavra puxa a outra. Somos renovados de glória em glória. É uma hoje, uma amanhã, outra depois de amanhã. É um crescimento. É um crescimento contínuo. Nós não crescemos para cima, crescemos para baixo. Estou certo ou estou errado? Se você acha que você cresce para cima, aí você está contrário à Bíblia. Aquele que deseja ser grande no reino de Deus tem que ser o menor. É para baixo. Como que diz aquela palavra? Olhai ao outro como superior e você como inferior. Não é inferioridade de conhecimento. Você dando honra a ele, olhando a ele. Fala assim, olha só que bom, meu amigo. Jesus, que é o maior de todos, veio para quê? Ele é o maior. O maior do reino de Deus. O maior eu sei que é Deus. Mas a Bíblia falou que... A Bíblia não. O Senhor falou através da Bíblia que Jesus, e o nome dele é maior no céu, na terra, debaixo da terra. Glória a Deus. Sabe quem foi que colocou isso? Deus. Sabe aonde que ele vai colocar você? Num lugar de honra. Ah, tá onde? Tá em Apocalipse. Foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse em mim. E não é do agrado de Deus que toda a plenitude venha também habitar em você? É em Cristo Jesus que nós viveremos a plenitude da glória. Aleluia. Obrigado. Não é tão bom quando acontecem essas coisas? Nós nos sentimos livres. Leia o capítulo 1 para você ver todas as coisas que o anjo Gabriel falou para Isabel e para Maria. É para você também. Porque através dessas duas mulheres vieram quem? João Batista e o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro Santo Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te fazer forte. Não ouça a minha palavra. Ouça o que a Bíblia diz para você. Muitos podem me criticar, pastor, você não deveria estar falando que as pessoas têm que ler muito. Irmão, começa devagarzinho. Poxa, Jesus Cristo teve tanta paciência com Pedro, com Judas, com João. Um que nega, um que trai e um que pede para assar as pessoas em forma de churrasco. O Senhor quer que nós oramos e caia fogo do céu e consuma toda a cidade? Eu não vim pedir isso, ô João. Eu vim pedir misericórdia e amor. Eu vim dar vida por eles. Você quer matar? Você não está aprendendo nada comigo não, João? Ai, desculpa, eu pensei que todo mundo aqui é como se fosse peixe. Vamos assar eles com escama e tudo. Não. Não é assim.
Por acaso Deus, Ele veio te crucificar? Não veio. Deus veio te salvar. Deus veio te salvar. Ele veio te salvar. Se você é salvo pelo Senhor, por favor, a igreja de pé. Vamos estar orando para encerrar. Feche os olhos. Senhor Deus, graças eu te dou. Obrigado por colocar aquelas palavras na boca do judeu. E obrigado por fazer o teu Espírito Santo me incomodar para que eu pudesse me levantar e ir conversar com Ele. Eu espero que aconteça isso mais vezes. Me ajuda a entender, Senhor Deus. Me ajuda a amar o meu filho, a Beatriz e a Josiane. Dá domínio, Senhor Deus, à minha boca, à minha língua. Que eu seja pronto para ouvir, mesmo aquilo que eu não goste. Se eu ouvir aquilo que eu não gosto, é porque aquilo que eu não gosto de ouvir é exatamente aquilo que eu não estou fazendo. Que através da vida do Teu Espírito Santo, com cada um de nós, venha promover, primeiramente, o arrependimento. Segundo, a conversão. Terceiro, rumo à salvação. Em nome de Jesus, precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, para vencer essas dificuldades. E nós te pedimos, visita as pessoas que estão longe, passando por dificuldade, que muitas das vezes vêm perguntar alguma coisa para nós e não temos uma resposta para dar para eles, porque nós precisamos de uma resposta que vem da Tua boca, do Teu coração, e sabendo que quando o Senhor dá uma resposta, ela é uma resposta extremamente esclarecedora. Em nome de Jesus, nós te pedimos, dá paz ao nosso coração, dá paz à nossa família, dá paz ao nosso lar. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.